Bom, esse aqui é mais um vídeo, é um react ao canal daquele filósofo, né, que eu já fiz um aqui, era ele discutindo com o Pedro, né, e agora é sobre outro assunto que está no momento aí, outra fofoca do momento, nem tanto fofoca, né, que é o Eduardo Cidade, o filósofo. Ele vai abordar aí o nome do vídeo é bem estranho, né, mas enfim, esperado, vindo de um cara meio, como ele se diz, pós-moderno e tal, que é que o Eduardo Mangione, eu não sei qual que é o nome dele, ele é culpado apenas de ser gostoso e sei lá o que, é ridículo o nome, mas enfim, acho que ele mesmo questionaria, é ridículo porque tal, enfim, é uma questão de visão de mundo aí, né, pra mim, só porque é engraçado, seria a mesma coisa, ou de gosto duvidoso. Então, se fosse um vídeo falando, vamos ver, sobre coentro, as maravilhas do coentro na culinária, eu ia fazer do mesmo jeito, bizarro. Mas enfim, eu sei que tem um monte de gente que gosta de coentro, tá? Enfim, né, nem é o que eu quero entrar, eu quero discutir outras coisas que ele coloca em pauta. E creio que todo mundo viu, todo mundo da bolha de esquerda, não sei se da bolha de direita, que foi, saiu no G1, né, que foi a morte do CEO do plano de saúde, né, de tipo uma Prevent Senior de lá, que os caras queriam acelerar a morte dos outros, né, em nome do capitalismo, assim, tô simplificando, nada demais, um plano de saúde pilantra igual aos outros, talvez mais até, e o cara foi assassinado. E aí, inicialmente, já na esquerda já apareceu um monte de gente chamando o cara de herói, né? E a Globo depois botou em outra matéria que parece que o cara era rico, de família rica, tal. E aí a última atualização que eu vi, já devo estar desatualizado, era que o cara provavelmente sofreu uma lesão na coluna, e aí talvez ele não foi atendido pelo plano, tal, alguma coisa assim. Sabe-se lá se é verdade ou não, foi o FBI que colocou isso, talvez para desencorajar assim, o apoio popular que o assassino estava angariando, ou o vingador, ou o justiceiro, seja lá o cunha que você queira usar para o rapaz. E aí assim, o Pedro já tinha falado que não ia falar nada sobre isso, porque o Jones Manuel fez um vídeo, e eu acho que eu não vi o vídeo de Jones, eu vi os outros falando, mas eu vou usar esse justamente porque já uso do Jones de tabela. E eu acho que o que o Jones fez, acho que foi ideal mesmo, foi analisar a situação da sociedade, né? É uma análise mais materialista. Mas o Cidade, como ele tem a postura de Nietzsche, né, de Nietzscheano, de esquerda, ele vai entrar na questão da moral aí. Porque assim, normalmente os materialistas não entram na questão da moral por desconsiderar, pelo menos é o que eu vejo na maioria, tá? Por desconsiderar, porque é aquilo que eu falei, moral e ética variam conforme tempo, posição social, como sociedade, variam muito. Já os nietzschianos de esquerda, eles propõem uma nova moral, que é a moral do Senhor, lá como a gente viu em outros vídeos aí que eu reagi, né? Que foi, acho que justo dele com o Pedro Ivo. E aí, então, achei interessante porque tem mais coisa para discutir, não é só o caso do assassinato do CEO, mas também a moral por trás, como a gente deveria agir, enfim. Como esse aqui é um canal de reflexões, farei as minhas reflexões. Então, deixa eu dar o play, macaco. De preto, qual é sua missão? Homem de preto, qual é sua missão? Entra pela favela e deixa corpo no chão. Entra pela favela e deixa corpo no chão. Homem de preto, qual é seu desejo? Homem de preto, qual é seu desejo? Pegar o meliante e rasgar seu corpo inteiro. Pegar o meliante e rasgar seu corpo inteiro. Eu não tô aqui pra fazer
Bom, a escolha da introdução do Eduardo Cidade já vale a pena alguma discussão. Provavelmente é um treinamento do BOP, né? Provavelmente real também, não sei se foi de alguma série ou não. E acho que ele deixou bem claro o porquê do vídeo. E na verdade ele vai falar de punitivismo. Então acho que ficou bem claro na entrada, no vídeo que ele escolheu. Embora um vídeo feio, né? Cheio de macho pelado cantando abobrinhas, ele é autoexplicativo, né? Então isso é o punitivismo, e ele vai entrar no assunto mais a fundo, então vamos deixar ele falar mais um pouco. Analisar quem foi o Luigi Mangione, uma série de questões jornalísticas que muitas pessoas já estão fazendo. Eu estou aqui para propor uma reflexão filosófica sobre se isso tem algo a ver com esquerda punitivista, com esquerda que se aproxima da extrema-direita ou alguma coisa do gênero, porque de fato está surgindo muito meme, está surgindo muito entusiasmo com esse ocorrido. Se você estava em Marte e voltou agora, Luigi Mangione é um cara que matou um executivo, um CEO da United Healthcare, chamado Brian Thompson, e essa empresa, então, uma empresa de plano de saúde, era bastante famosa por negar uma série de procedimentos que ela não deveria ter negado, e isso resultar na morte de centenas, milhares, talvez, de pessoas, porque o objetivo sempre... Acho que é bom fazer um adendo aí, né, porque assim, minha mãe, falecida, ela tinha Prevent Senior, assim como meu pai. Acho que quando meu pai faleceu ele ainda estava na Prevent Senior, ou ele já tinha saído, eu não lembro. Minha mãe, quando faleceu aliás dentro do hospital da Prevent Senior. E você nota que é um plano de saúde precário, eles investem no que é visível, né? Então, se você prestar atenção no Prevent, na estrutura do Prevent, você fala, poxa, os caras... olha esse hospital aqui, olha tal, e você vê aquele Santa Maggiore em tudo quanto é lugar. A estrutura dos caras é boa, tá? Pelo menos às vezes um pouco cheia, porque é muito aposentado que faz parte da Prevent. Às vezes você pega uma fila, né? Mas a estrutura em si é boa, o equipamento normalmente é bom. Não lembro de ter visto coisas avacalhadas nesse quesito. O hospital que minha mãe faleceu é um hospital, não sei se já ouviram falar, mas é um hospital que fica ali perto do prédio da Globo, se eu não me engano, perto da Avenida das Nações Unidas, ali, Marginal Pinheiros, e ele tem uma estrutura para parecer árabe, fica tocando uma musiquinha irritante árabe o tempo todo, e a arquitetura é meio cheio de coisa árabe, é bem luxuoso, assim, é um prédio suntuoso, como eu disse, os caras investem na estrutura. E aí o problema, assim, tem vários, um deles são os médicos, né? Então, a gente tem muita gente de formação ruim, tá? Pelo que eu fui muito na rede com a minha mãe, muito mesmo. Minha mãe, ela foi uma guerreira extrema ali com o coração dela, estava com um coração enorme já, e teve infartos e mais infartos, a gente perdeu as contas de quantos infartos, com certeza mais de 5. Eu falava pra ela, todo ano você escolhe passar umas férias aqui, né, mãe? Todo ano era internada, foi no mínimo 5 anos sendo internado na sequência, assim, todo ano. E então eu falo com alguma propriedade, né, do que eu noto, assim, como pessoa, não tenho muito o que criticar dos médicos, assim, nenhum mal educado, nada disso, cara, pessoal educado e tal, mas você nota algumas falta de experiência, né, falta de atenção, e aí você não precisa culpar necessariamente o funcionário quando é falta de atenção, né, é um sinal que o cara está sobrecarregado, pode ser que não, tá? Mas é um sinal muito forte que ele está sobrecarregado. E aí na pandemia teve mais coisas que foram escancaradas sobre a Prevent Senior. Então eu tenho alguns exemplos, um dos médicos, a minha mãe tem era um quadro terrível assim, de fragilidade, né, por causa
do coração, mais de 90% das artérias estavam com obstrução, né? Acho que a única que estava com menos, que a gente teve que tomar uma decisão, era a ponte safena, uma delas, e ela estava obstruindo, e os caras falaram, ó, em um dos infartos, falaram, os médicos eram bem novos, sempre foi um médico muito novo, e aí os médicos falaram pra gente, ó, a sua mãe pode passar por uma cirurgia para desobstruir essa única artéria que não está obstruída, só que essa obstrução está na ponta da artéria, e aí tem uma chance de não adiantar nada, e o risco de morte é grande. É claro que a gente conversou com a mãe e a decisão foi ficar na base do medicamento. E ela ficou ainda uns bons anos. Os médicos falaram que, ó, sua mãe pode ir de uma hora para outra, assim. Então, era como se fosse dada a morte, e ela durou muitos anos ainda, uns 4, por aí, depois que eles falaram isso. Mas um dos infartos, então, nessa fragilidade, já depois desse quadro de fragilidade, um dos infartos foi praticamente causado por outro médico, que ela foi com resfriado, né? E era assim, toda vez que ia com resfriado eu já ia com o pé atrás do médico, porque os caras enfiam, assim, a grande maioria dos médicos, elas são interventoras, um ou outro. Agora com meu filho, um bebê, eu notei isso, a gente pegou um médico, um pediatra novo, tudo novo também, bem novinho aqui no interior, pelo plano, né? E um dos caras era o único não interventor, que o interventor é o cara que vai querer fazer tudo quanto é exame, tacar remédio, se precisar internar, tal. Esse médico a gente percebeu, ele falou, ó, observe, não precisa medicar, você medica-se e tal, você não precisa vir pro PS, se você observar tal, foi explicando que é coisa que você vê até no Instagram, tem muito pediatra no Instagram, né? Para quem tem filho, o algoritmo deve tacar na sua cabeça isso. Só que todos os outros, uma delas lá, chegou e mandou tirar a chapa do pulmão do meu bebê. A gente tirou, né? Porque não sou médico e tem minha esposa, vou brigar com minha esposa para não tirar. E vai que complica, a coisa fica feia. Então você confia no médico, você vai fazer o quê? E era um resfriado. Aí você pensa, pô, o cara tá com um auscultador, ele coloca nas costas do bebê, ele acha que tem que tirar a chapa, vamos respeitar, né? E não foi só isso, desses médicos aí tacaram tudo quanto é remédio, tudo quanto é droga. E aí eu fui lendo as bulas, grande parte das coisas que passaram. A bula fala que não é pra idade dele, que não pode, a partir dos 2 e tal, enfim. E a minha mãe foi a mesma coisa. O plano do bebê é Bradesco Saúde, né? Não é Prevent, e da minha mãe era Prevent. E um desses resfriados, o médico passou um xarope, e eu fui ler a bula depois, né? E a bula falava, não pode passar esse xarope para cardíaco, tá na bula. Ela foi parar no hospital internada, teve infarto. Eu falei para os outros médicos, o médico falou, não deveria ter passado, não quer dizer que foi um infarto por causa disso, mas não deveria ter passado, tal, que é a proteção de classe aí, né? Enfim, esse é um dos problemas da Prevent, o resto vocês devem ter visto em notícias na pandemia, né? Que é a adesão teve aquela pressão dos chefes, das diretorias para atacar droga de eficácia não comprovada, que foi o governo Bolsonaro que empurrou os caras, os donos lá, que são os roqueiros de banda podre lá. Os caras são bolsonaristas, são de direita, né? Ficaram ricos primeiro com ambulância, depois montaram, não sei o quanto de capital eles tinham antes, se já eram ricos e tal, mas enfim, era esperado que uns caras meio escrotões corroborassem com isso, né? E aí a gente tem o problema básico do capitalismo, né? Tipo, o que você tem que passar como imagem para os clientes, né? Enfim, como que para eles é vantagem se o cliente morrer, assim, se ele for dar trabalho, então fica sempre isso. Cara, a gente trabalha com velhinho, porque é um nicho que ninguém quer, os caras foram bem. Só que a gente vai tratar os velhinhos até onde dá, tal, e quando não der, cara, o ideal é que ele vá embora, vá para outro mundo, seja feliz lá.
nada disso é declarado e tal, mas no capitalismo é isso, né? Porque você quer lucro. Se você fica prorrogando a vida dos velhinhos, você ganha mensalidade, mas você pode ter um custo altíssimo dependendo do que você está fazendo, né? Por exemplo, no caso da minha mãe, o ideal para eles foi tratar-se com medicamento mesmo, da minha mãe, porque daí a gente que pagava, né? A gente comprava mais de 14 caixas aí por dia, né? Era a aposentadoria que era do meu pai, faleceu, deixou para minha mãe, né? Ela bancava isso, né? Então, é só para entrar nesse assunto. Então, é claro que esse cara é um vilão, esse CEO aí, e não necessariamente por ele mesmo. Então, eu não vou entrar na discussão moral sobre esse cara, tal, mas pelo capitalismo e por visar o lucro. Então, se tem gente que é moderada e fala que o capitalismo não deveria atuar em certos segmentos, a saúde é um deles. O capitalismo não deveria entrar aí. Não pode ser privado um negócio desses. E tipo, eu tenho plano privado e tenho que ir no privado para as coisas mais cotidianas, porque a gente sabe que o SUS não aguenta. Quem tem que ir no SUS sabe. Eu tenho que levar, às vezes, familiar no SUS. A gente sabe que é complicadíssimo, dependendo do lugar, mais complicado ou menos. E aí a gente é forçado a usar o plano privado, né? Mas o ideal é que não fosse nada privado, que tivesse um sistema de saúde amplo que atendesse todo mundo com qualidade para a população, né? Foi o lucro, nunca foi a saúde das pessoas. E como esse tipo de comportamento é extremamente condenável moralmente, muita gente está empolgada com isso, né? Muita gente está empolgada com isso. E muitas pessoas da esquerda estão dizendo que isso é uma esquerda punitivista, que a esquerda está parecendo a extrema-direita, né? Defendendo que bandido bom é bandido morto, uma série de coisas. E eu acho que a gente precisa ter uma discussão mais séria sobre o que é a esquerda punitivista para... Ele vai entrar nisso de outra maneira, mas eu vou já citar. Bandido bom é bandido morto. Nesse caso, o cara nem bandido é, porque o capitalismo permite que o cara faça essas coisas, né? Desde que ele consiga manter aquela máscara e ficar dentro das regras e ficar distorcendo ali, o cara não é nem criminoso, então não é nem bandido morto, né? É luta de classes pura. Enfim, é um contra-argumento quem está criticando, quem está comemorando, tá? Não vou entrar nesse assunto ainda. A gente não cair nesse tipo de discurso vazio, nesse tipo de discurso que não tem nem conhecimento da base teórica do que está por trás de punitivismo, por exemplo. Você sabe o que é punitivismo? Você já parou para pensar ou para estudar o que é punitivismo? Eu vou te explicar então o que é punitivismo, por exemplo, né? Existe o Estado burguês, fiz um vídeo sobre isso, né? Sobre essa questão da truculência, da violência policial, mas existe um Estado burguês que ele se legitima garantindo que vai existir muita violência, ele precisa dessa violência, ele precisa produzir delinquentes para funcionar. Quando ele produz delinquentes, né, ele produz, deixando as pessoas na fome, na miséria, praticamente obrigando as pessoas a cometerem uma série de crimes, porque sempre vai ter pessoas que não vão se contentar com salário de miséria, não vão se contentar em ser olhadas de cima a baixo, em sofrer racismo, misoginia e mais uma série de violências. Ele está usando essa abordagem sobre punitivismo, e falando que o capitalismo necessita disso, né? E ele vai falar que, e aí a direita vai sempre optar, como não dá certo, ele vai falar, não sei se eu vou deixar tudo aqui, porque é longo esse vídeo, até assim, não é longo, mas se eu for segundo por segundo vai ficar muito longo. E eu já queria adiantar isso, assim, não necessariamente o capitalismo precisa disso, tá? Eu não vejo assim, não lembro de ter visto, mas é um negócio intrínseco, né, ao capitalismo, por causa da exploração, por causa da acumulação, né, do que o sistema gera. E com certeza você precisa da polícia, o órgão repressor, para manter a população onde ela deve estar para os burgueses, para a classe dominante, que é sem se revoltar, que é quietinha, e aí o que falta da polícia para oprimir isso, os caras, a classe dominante contrata de segurança particular para eles, né, para se garantir, carro blindado, vai andar de helicóptero, vai ter segurança e tudo isso, né? Então eu diria que é intrínseco, não necessariamente precisa, assim.
O exército de reserva, que eu já citei em outros, eu vejo como uma coisa mais precisa, que é mais o capitalismo necessita e gera. Aqui eu acho que não necessariamente precisa, né? É meio estranho usar esses termos para mim, porque eu acho que é algo mais secundário do sistema capitalista. Não é algo tão primário como o exército de reserva, que você precisa de pressão dos trabalhadores, né? Aqui você precisa de repressão na população como um todo para você não perder a dominação. Que essas pessoas sofrem diariamente, essas pessoas vão se revoltar contra o sistema e vão cometer uma série de crimes. O Estado burguês, ele se legitima criando essa delinquência, criando uma polícia violenta. Essa polícia violenta vai ser truculenta com essas pessoas. Essa tensão que vai gerar entre polícia violenta e uma série de criminosos, uma série de delinquentes também violentos, vai aterrorizar a população, o trabalhador honesto. E nesse ciclo de violência, o Estado vai dizer: o modo de resolver a violência é combater os bandidos, porque os bandidos são feios e bobo. Eles surgem do nada, o liberalismo vai dizer que eles surgem do nada, o liberalismo, que é a doutrina que legitima isso tudo, vai dizer que essas pessoas são violentas, essas pessoas são bandidas, são delinquentes por causa de uma falha de caráter, e a solução é que a polícia, então, resolva essa falha de caráter. A solução é que a gente violente essas pessoas e quanto mais a gente... Então, assim, continuo com a mesma opinião, né? Não acho que e ele falou o Estado se legitima e tal. Eu acho que é uma função secundária, né? Para tratar esses problemas do capitalismo. Mas eu queria entrar aqui justamente nessa violência contra esses bandidos. E aí é muito comum o pessoal de direito falar: você tá com dó, leva pra casa, não sei o que lá, blá blá blá, as coisas. E vamos falar a verdade, né? Ninguém gosta de bandido. Porque assim, não tem como ser isso, mas vamos colocar uma coisa fantasiosa aqui, para deixar o bandido mais palatável, pra gente aí sim falar: vamos levar o bandido pra casa. Se os bandidos tivessem consciência de classe, em geral, eles iam assaltar apenas os ricos. E aí, cara, muita gente, não necessariamente, como a gente está vendo agora, não necessariamente achar bandido ruim, né? E a polícia ia atrás desses caras, e a mídia ia bater, mas a galera ainda assim, ainda tem muita gente que ia, que tem que roubar mesmo. Não duvido, tá? Estou aqui conjecturando. O problema do bandido é que não tem consciência de classe. É claro, se ele está indo roubar, pouca chance de ter conhecimento, leitura. E qual que é a principal vítima da maioria dos bandidos? É a classe trabalhadora, né? Então, você que é roubado com uma arma apontada na sua cara, uma faca apontada para você, seu celular vai embora, roubam seu carro, invadem sua casa, ameaçam sua família com uma arma na cabeça. Não tem como as pessoas defenderem os bandidos, a não ser que você leu muito e vai defender do ponto filosófico e do ponto de conhecimento, de discussão da sociedade. Não é nem defender ele em si, mas defender que deve haver justiça, deve haver oportunidades, enfim, é uma discussão complexa, né? E aí serve muito ao capitalismo isso, porque o capitalismo tem a massa de expropriados, vai ter as pessoas com um espírito mais rebelde e que, por serem despolitizadas, elas vão ser violentas com a própria classe trabalhadora. Então, tipo, o cara apanha na vida, o cara fica revoltado com todo mundo, bate todo mundo, fica agressivo, e a classe trabalhadora se volta contra ela mesma, sem percepção. Não há consciência política, porque você não tem tempo para isso, você não tem dinheiro, você está indo atrás de dinheiro até para comer, cara. Tem gente que está indo roubar porque não tem nada. Como é que vai saber disso? E é por isso que o capitalismo ele permanece, porque se a população fosse conscientizada, o capitalismo tinha caído. Não tem como, não é? É uma coisa impossível do capitalismo se perpetuar no poder com a elite, com os vampiros lá em cima, sem uma conscientização, né?
com o povo conscientizado é muito difícil. A pessoa vai falar, não, por que esse cara aqui tá passando fome? Por que pegou na arma? Por que você vai me assaltar? Por que me assaltou Bezos? Puder, quanto mais a gente estiver livre para matar, para violentar e para prender essas pessoas, melhor e menos violenta vai ser a sociedade. Isso falha miseravelmente. Quando isso falha miseravelmente, o discurso vai ser: não aplicamos violência suficiente, precisamos de mais violência policial. Então a extrema-direita vai pedir cada vez mais violência policial e isso não vai ter fim. Isso não vai ter fim porque o sistema foi feito justamente para isso. O sistema foi feito para criar o bandido, foi feito para criar o policial violento e foi feito para criar o trabalhador amedrontado. E quanto mais ele vai exercer violência, mais o outro lado também vai responder com violência e mais violenta vai ficar uma sociedade. Então, punitivismo é você comprar esse discurso do Estado burguês, é você acreditar que o problema é esse delinquente e que a solução é essa violência policial ou a punição policial, seja em forma de violência policial ou seja de uma maneira mais branda em forma de prisão, né? Então, não pode ter violência policial, mas a gente tem que colocar essas pessoas todas na prisão, tá? Então, assim, isso é punitivismo, é você entender que a punição dessa parte marginalizada da sociedade é a solução para uma sociedade violenta. Na verdade, isso é a manutenção de uma sociedade violenta, então existe uma direita punitivista, pode até existir uma esquerda punitivista, tá? Enfim, eu diria que a centro-esquerda, ela é punitivista, a esquerda radical não é, ela não... Um adendo aí, né? E aí a gente entra no punitivismo e outras discussões que a gente já teve sobre a cultura woke, né? Que ela caminha para o punitivismo, né? No final é isso. E tem um pouco a ver com o que eu estava falando dessa moral de esquerda que existe no meu último vídeo aí, do Bugalho, né? Eu sei que o Cidade ele defende de certa forma o identitarismo, sei que ele tem críticas, eu imagino, eu não vi profundamente, vi pedaços, né, vi alguns vídeos em que ele aborda pela lateral ali, não é o tema principal, mas uma das críticas ao identitarismo é justamente o punitivismo, né? Então você tem leis mais duras contra os racistas, leis mais duras contra os homofóbicos, crime de homofobia, leis mais duras contra feminicídio, e queremos mais leis duras, isso é punitivismo também, tá? Então quando ele fala centro-esquerda, ele está falando da centro-esquerda, que eu concordo, eu acho que a maior parte é da centro-esquerda, então nessa esquerda punitivista teria que vir da centro-esquerda. Só que lembrando que a gente tem gente na extrema esquerda que abraçou a cultura woke, né? Tentando colocar conflito de classes no meio aí, para politizar também os identitários. Só que eu acho que a extrema esquerda, no caso do PSTU, não abandonou o punitivismo, tá? Então essa fala dele talvez esteja excluindo algumas extremas esquerdas aí no meio, tá? Se bobear o P entra no meio, tá? Tem que analisar caso a caso aí, então achei um pouco genérico. Pode ser. Então, é você cair nesse discurso de que a solução da violência é essa violência, tá? Então, isso seria uma esquerda punitivista. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia. O problema é que a gente não aplicou o suficiente, tá? Então é isso. Então, uma esquerda radical, ela não pode ser punitivista, tá? Não tem como uma esquerda radical ser punitivista. Então, o punitivismo, ele toma a sociedade burguesa, o direito burguês, as prisões burguesas e a violência policial burguesa como dadas. Ele não está tentando questionar essa ordem. Ele está tentando resolver essa ordem a partir da lógica que já foi cientificamente comprovada que é falha dessa ordem, tá? O que eu tô aqui para dizer para você... E olha aí, né? Então, o punitivismo identitário está inserido nisso aí. Então, não poderia ser considerado extrema esquerda pelo que ele está falando aí, né?
que é o caminhar por dentro do sistema. E aí o PCO vai criticar isso sempre, né? E aí o pessoal xinga muito o PCO, que é o seguinte, que eles tiram de alguns textos do Trotsky que fala que quando você dá esse poder para o Estado burguês punir, isso aí cai na cabeça da classe trabalhadora, né? Então, você tem que lutar pelo máximo por tudo que tiver de liberdade de expressão, sempre, pelo menos dentro da sociedade burguesa, é o que dá a entender o PCO, né? O que seria feito na ditadura do proletariado, não sei, é um assunto que quase nunca é abordado por ninguém, é uma das coisas que eu mais tenho a curiosidade de querer ouvir, o que as pessoas pensam que deveria existir na ditadura do proletariado, né? Teria algum tipo de punitivismo? Como seria a propaganda direitista dentro do Estado do proletariado, né, da ditadura? É uma das coisas que eu tenho interesse e ainda tenho que achar alguém discutindo sobre isso para entrar. É que esse caso do Luigi, ele não é punitivismo. Ele é punitivismo se você acredita, tá? Se você realmente acredita que casos isolados, né, de pessoas que vão lá, que põem tudo da sua vida a perder para matar um indivíduo isolado, como foi o caso do CEO que morreu. Então, se você realmente acredita que esses casos isolados, tá, vão resolver o nosso problema, né? Os CEO vão ficar com medo, a burguesia vai ficar com medo, então a burguesia vai recuar e vai dar melhor plano de saúde. E se você realmente acredita nisso, você é esquerda punitivista, tá? Mas se você não acredita nisso, você não é. Você não tem obrigação. Vou entrar no tema principal, eu acho, dele, né? Que ele acha. Eu queria já fazer um adendo sobre esse trecho aí, né? Eu acho que pouquíssima gente acreditaria nisso, de que você, por meio de atos isolados, você conseguiria trazer a revolução mais próxima, alguma coisa dar jeito no capitalismo. Acho que ninguém acredita nisso, tá? Quando tem essa comemoração, eu acho que é por um senso de justiça, enfim, revolta que as pessoas têm, né? Não acho que tenha pessoas aí, seria quase um negócio meio fora da realidade, tipo um alinhamento neutro de druida de segunda edição em Dungeons and Dragons, que é um negócio que é impraticável, fora da realidade, ninguém teria aquele comportamento, tá? É o único, vão ver eu falando mal de segunda edição poucas vezes, esse é um ponto. Ação nenhuma de se solidarizar com membros da burguesia que estão sistematicamente matando milhares de pessoas, ainda que legalmente, porque isso, a burguesia legaliza seus crimes, a burguesia pode cometer, enfim, inúmeros atentados, né, como foi Brumadinho, Mariana, como é o agronegócio, comete inúmeros atentados. Todo mundo se safou aí, né, há pouco tempo, saiu aí, acho que no G1 mesmo. Todo mundo se safou do negócio aí, o último foi Brumadinho ou Mariana? Esse último aí todo mundo se safou. Não sei nem como é que ficaram as multas e tal, né? Enfim, o capitalismo. Como é essa questão dos planos de saúde, como são as guerras, né? Então, nos Estados Unidos, os Estados Unidos ficou quase 20 anos matando e estuprando. Inclusive, eles incentivavam o estupro no Vietnã, na guerra do Vietnã, como medida socioeducativa, tá? Então, a burguesia pode matar e estuprar à vontade, que isso não vai ser crime. Eu não conhecia sobre isso, mas não duvido, né? Porque vindo dos militares, né? Completamente aceitável, entre aspas, que eles tenham feito isso, aceitável, tipo de compreensível também, entre aspas, mas você entendeu, é esperado um negócio desse. Quando ele fala, aí a burguesia pode matar e estuprar, o que ele está falando no sentido literal da palavra, né? Porque assim, pessoas ricas normalmente escapam dessas coisas, né? Das punições. E também no sentido indireto, quando os seus instrumentos
operam desse modo, que seriam, por exemplo, soldados, né? Os soldados não são burguesia, eles são uma parte do proletariado usada para reprimir o próprio proletariado. Isso vai ter outras desculpas, outros dispositivos para legitimar isso. E as pessoas vão passar pano e não vão nem entender isso como crime. Então, existe criar um ambiente onde a burguesia faz o que ela bem entende e de vez em quando dá errado. Raramente, né? Imagina quantos CEOs, quantos burgueses, quantos empresários não estão cometendo inúmeros crimes, que estão matando inúmeras pessoas. Ninguém mata mais que a burguesia. Os crimes, tá? Os crimes... E mata de tudo quanto é jeito, tá? Mata de câncer, mata de doença, mata com tiro, mata de tudo quanto é jeito. Tem aquele filme da Julia Roberts, que acho que até na escola, em alguma faculdade, pediram para assistir ele. Eu já tinha assistido, Erin Brockovich, alguma coisa assim. É um exemplo, né? Matando as pessoas de câncer. Essa é uma história real. Ela faz uma mãe solteira lá, com os filhos, com muita dificuldade e tal, que processa os caras, enfim, acho até que ganharam, e aí por isso que virou filme também, né? Os crimes legalizados ultrapassam absurdamente em mortes os crimes ilegais, tá? Então, o que mais mata são os crimes legalizados. O que existe, então, seja de direita, seja de centro-esquerda, são pessoas que acham que precisa existir uma solidariedade das pessoas que estão sendo chacinadas, mortas e estupradas por essas pessoas, pela burguesia e pelos capangas da burguesia. Essas pessoas têm que se solidarizar quando alguém vai lá e isoladamente mata algum membro deles. Essa solidariedade não só não precisa existir, como ela não deve existir. E quando ela não existe, quando acontece um caso desse, as pessoas gostam de mostrar o quanto elas não são solidárias mais com os burgueses. Isso gera certo tipo de sentimento de pertencimento que ele é bom. Ele é bom, esse sentimento de pertencimento, porque a gente... É interessante, como eu falei, porque ele entra na discussão moral e é bem, eu creio, né, bem na linha de Nietzscheana de esquerda que ele está entrando. Você pode chamar a solidariedade aí com esse cara, por exemplo, com esse CEO, de hipocrisia, e pode ser, dependendo de quem tá, pode não ser, pode ser que a pessoa é muito humanista, né? Pode ser que a pessoa tenha muitos sentimentos, seja uma pessoa afetiva, seja uma pessoa que ela consiga ter empatia até pelos vilões, né? Não é impossível. Não vejo nada demais em ser assim. O que eu vejo é essa pressão para ser complicado. A gente entra no ponto mais, como sempre, quando você vai discutir moral, o bicho pega, porque moral é uma coisa complexa, né? Polêmica, né? E o que ele fala aqui é interessante. Ele fala que não deve ter. O não deve que ele está falando é mais no sentido disso que ele está colocando agora, de gerar esse pertencimento, enfim, de gerar consciência de classe. É isso que ele está falando, tá? Eu não concordo plenamente nisso, porque assim, eu não vejo nada demais das pessoas comemorarem, né? Eu não vejo, acho que é compreensível, aí a minha visão ela começa a ficar analítica quando vê essas coisas, não é por que está acontecendo, não. Então são coisas que aconteceram, como eu disse em outros vídeos, na Revolução. Então se você tem um oprimido, ele é libertado. Se o cara, por exemplo, no vídeo do Mal, né, que a gente fez no react ao João Carvalho, nos tribunais populares chineses, cara, esses caras dançaram feiamente. E aí é paciência, né, cara? Você é um cara que tá lá explorando os outros, cai no tribunal desse, paciência. Acho que você tem outros vídeos ou até um texto sobre o Che, sobre o que eu faria se eu estivesse no lugar do Che ali, que foi parecido, né? Eles tinham julgamentos dos presos que eles capturavam durante as guerrilhas, operações de guerrilha, durante a Revolução, e eles tinham que decidir o que fazer com esses presos.
se eles soltavam os presos, eles tinham chances de serem rastreados e mortos, porque os presos iam voltar pro exército, iam falar, os caras estavam lá, pá, né? E aí, tanto que tem a acusação do Che de ele executar gente assim, em julgamento feito entre os guerrilheiros decidirem que deve matar e matá-lo. E eu até falei, o que eu li no livro do Anderson, o Fidel, por exemplo, ele era muito mais brando, cara, ele soltava os caras com risco e tudo. Então, é uma coisa moral permeada pela ética e pela realidade, né? E aí eu gostaria de pensar, mas pense a sua decisão. Olha só a decisão, se você está lá no lugar, na guerrilha cubana, vocês capturam um maluco, que ele se rendeu, não quis morrer, e é sempre melhor capturar o cara do que ele lutar até a morte e ainda derrubar um dos seus no meio do combate. Você está lucrando também quando o cara se rende. Você aceita a rendição e aí tem que decidir o que fazer com o cara. Se você decide fazer a votação, o povo, você é o líder, o povo vota a favor de executar o maluco, você executa. Se você é o líder e não quer colocar isso em votação, e aí você mesmo decide, tudo bem, né? Você está numa guerrilha, não tem regra sobre isso ainda, você mataria o cara, você soltaria o cara. E eu gosto de pensar sempre que, eu ia tentar tomar todas as medidas para deixar o cara, para soltar o cara, para ele não morrer na selva, para ele não dedurar a gente, tudo que fosse possível. Só que veja o que você está fazendo. Você tem uma grande chance, toda discussão moral, cara, você tá frito, ela é complexa. Você tem uma grande chance de soltar esse cara conseguir dedurar, você ser cercado e morrer você e seus companheiros. E aí você salvou a vida de um inimigo que custou a vida de todos os outros amigos seus. Vamos colocar vamos adicionar alguma coisa aí. Digamos que você está numa revolução, muito provável que você esteja com seus irmãos, porque normalmente os irmãos concordam. Você está com um batalhão com seu irmão, você faz isso, você solta esse maluco, e aí você sai vivo da emboscada depois e seu irmão morre. Você está vendo como é complexo? Não é simples, né? Então, é uma discussão que é muito complexa. E aí eu tenho a tendência sempre, que eu acho assim, a vida é valiosa, né? Tem a velha frase, um morto não aprende, né? E eu acho outra coisa interessante, se você acredita no pós-vida, você tem várias outras nuances para considerar. É uma discussão muito complexa. Você poderia pensar assim, não, cara, digamos que você tem várias pós-vidas, digamos que você acredite em reencarnação. Você pode chegar e falar, não, cara, vai para a próxima. Vai para a próxima. O que você está fazendo? Está acelerando o processo. Aí vai ter não, aí você está trazendo karma para você e tal. Mas o que eu estou fazendo? O que tem de mais? Ainda mais com uma morte indolor. Muitos nuances. Digamos que não tem um céu e um inferno. E esse cara, você vai acelerar o julgamento dele. Não, você vai pro céu ou pro inferno agora. Não tá na minha mão, com os Pilatos. Digamos que aí você tenha medo por você. E aí você fala, não, se eu matar ele, eu vou pro inferno, porque não pode. Você percebe que essa discussão, ela vai embora. E é por isso que a gente tem sempre que discutir, porque não é uma coisa simples. Então você fala, não, é errado, e acabou. Então, o outro ponto, você poderia, justamente um outro nuance, justamente por ter um pós-vida, você poderia abdicar da sua. E aí, nesse caso que eu falei, você está abdicando da sua e de todos os seus amigos e dos seus companheiros. Poderia ser pior, a revolução poderia falhar por causa dessa derrota, e aí morrer muito mais gente. E aí, digamos que a revolução falhou, o capitalismo entre com outra ditadura e morra muita gente por muitas gerações até a ditadura ser vencida. Todas essas mortes poderiam estar nas costas dessa daqui, de uma só, de uma pessoa que você salvou. Tem uma série interessante
que tava na Netflix na época que eu assisti, eu esqueci o nome da série. Tem uma loirinha, tem um negro, os dois são os principais, e um velhinho. Eu não vou dar tanto spoiler, né? Vai que você assiste. Mas em um dos episódios, foi o episódio que eu mais ri na minha vida, eu me mijava de rir, foi uma das coisas que eu mais ri na vida, assim, assistindo. Era o episódio da decisão moral do bonde, aquela velha história do bonde. Tem um bonde, tem um trilho com X pessoas, no outro trilho tem uma pessoa, aí um é uma velhinha, alguma coisa assim, pra onde você vai, enfim. Assistam esse episódio, pelo menos, que ele é muito divertido. E se você assistir a série inteira, você vai entender por que tem aquele episódio, né? É outra coisa. Mas é uma discussão que é complexa e, cara, ela tá no cerne da humanidade, desde que a humanidade existe, né? A gente não vai resolver aqui em um vídeo, não tem como. Mas eu achei interessante entrar nessa discussão justamente porque ele levantou do ponto de vista nietzschiano, né? Eu não concordo plenamente, como eu disse, eu odeio Nietzsche, e a moral que ele sugere é interessante, eu não sei se é a correta. Eu acho que a gente tem que tentar levar as duas coisas ao mesmo tempo, a gente tentar levar as virtudes. Eu acho que isso é uma coisa aí que é meio feia do ponto de vista filosófico, tentar juntar um platonismo com revolução, cara, porque eu acho que é interessante você lutar até o fim pela liberdade das pessoas e você ter um padrão de moral elevado do ponto de vista de humanidade, de compaixão. Às vezes um cara que está errado tem a chance de redenção, né? Enfim, é a minha linha de pensamento, mas cedo ou tarde você teria que tomar uma decisão que você quebra alguma coisa do que você pensa, né? Não tem nada cunhado em pedra na sua alma. Precisa sim mudar a nossa moralidade para que a gente não tenha uma moralidade subserviente ao sistema. Então é bom, tá? É bom que as pessoas estejam celebrando a morte desse CEO. E é engraçado porque tem gente que começa a dizer que a esquerda parece a extrema-direita quando acontece isso, etc. E muitas vezes se esquecem de dizer que a direita parece muito com a esquerda quando a morte, ou quando o crime, ou quando o acontecimento é com alguém da direita. Normalmente a direita defende que é punição, que coloca esses vagabundos tudo numa cela, enfiado numa cela, que o direitos humanos o quê? Direitos humanos para humanos direito, bandido bom é bandido morto. Mas quando é do grupo deles, né? Quando o grupo deles tenta aplicar um golpe de Estado que falha, elas vão pedir direitos humanos, eles vão falar, você vai ver, você já viu isso, né? Discursos todos bonitinhos, que calma, que tem que ter ouvido. Que é o que a gente vê muito sobre a nobreza russa, né? Em livros, etc. Zumanov. Processo legal, que tem que ter isso, e bababá, tem que tratar bandido a leite com pera agora. Então, a extrema-direita faz esse jogo de começar a pedir por humanismo para bandido, começar não é bem assim que bandido bom é bandido morto, né? Quando é um deles, bandido bom, bandido morto não vale mais, para de valer. Então, o que você precisa entender é que esse tipo de ato isolado, ele não vai revolucionar o mundo, mas você precisa acolher esse sentimento, sem ficar com sentimento de culpa por estar feliz com morte de CEO, etc. Porque ele não merece um segundo da sua atenção. Mais importante... E a discussão vai longe, né? Porque você nota que é uma linha bem anticristianismo, né? Que os nietzschianos seguem, que o Nietzsche justamente critica isso, que é o velho sentimento de culpa do católico, né? Tem certa razão, concordo em parte, mas não acho que seja extremo. Não acho que você necessariamente tem que abandonar. É que nem eu falo sobre cultura estadunidense, né, que é imposta goela abaixo pelo imperialismo, né, faz parte. Você escolhe no final, você vai lá no cinema e tal, e o importante é você ter consciência, é isso que é o principal. Você vai lá no cinema, assiste o filme e fala, pô, os caras puxaram a sardinha dos Estados Unidos, lá. Você tem aquela noção. E você gosta do filme ou não, você não é proibido de assistir, você não é proibido de tomar Coca-Cola, embora eu falei já, faça mal, não tome. Você não é proibido de ouvir música de um estado opressor, por exemplo.
ou você quer ouvir heavy metal, ou você pode até ouvir o Acid Earth, que o vocalista aí estava nos protestos do Trump, né? Você separe a obra do autor, não vejo problema nisso. Eu sei que às vezes dá, né? Às vezes, e é normal, é uma decisão, acho que subjetiva. O principal é ter conhecimento, né, do que você está escolhendo. E aí o conhecimento de quando você vai defender posições, quando é que você ter o conhecimento que você está defendendo. Então, e aí a gente volta também em Platão, o conhecimento é chave para as coisas. E aí teve a discussão sobre os platônicos eles têm acesso privilegiado a esse conhecimento, e aí fala, não, por isso que eu posso tomar as decisões, né? Por isso que eu deveria. E aí, voltando um pouco, essa discussão ela foi abordada lá no blog que meu irmão tem. Então, o que eles propunham na época, naquele livro, pelo menos eu não sei se é no Fédon ou é na República, acho que é a República. Então, o que o Platão coloca lá, que está sendo sugerido, era assim, os militares, eu acho que até abordei parte disso, os militares não deveriam receber dinheiro, e eu abordei em outro vídeo, os filósofos também não, e aí eles receberiam tudo que era necessário, e eles teriam educação em artes, né, para equilibrar as virtudes. Então, o cara bravo ter sensibilidade, blá blá blá. Então, tem todo um estudo sobre isso lá na Grécia Antiga. Eu acho que não é algo assim intragável, é algo que deveria ser levado adiante, né? Não sei nem quais as correntes que surgiram disso, mas poderia ser levado adiante com a evolução da sociedade, ao ponto de realmente chegar num negócio mais parecido com o comunismo, né? Tipo, não, e por que não? A educação para todos, o conhecimento para todos, e você estudar tudo, e ninguém receber dinheiro, e pode ter mercador, pode, e redistribuir, né? Então, poderia ser levado adiante. Pode-se considerar que aquilo é um estágio embrionário, não vejo por que não. Não estou dizendo que sou platonista, tá? Mas é só assim, se vocês lembrarem que eu sugeri lá em algum ponto da faculdade a teoria própria, né, que seria próxima à fenomenologia, acho que daria para agregar muita coisa, tá? Antes do que esse ato isolado, é o modo como a gente está reagindo a isso. É a gente conseguir coletivamente criar uma moralidade que vai entender que a gente precisa tirar a burguesia do poder, a gente precisa acabar com o poder da burguesia e que, olha, gente, assassina esses bandidos burgueses, então, que são os reais bandidos da humanidade, são os maiores bandidos da humanidade. A gente não pode cair nesse discurso, tá? Nesse discurso que toma o poder burguês como dado, nesse discurso que vai dizer a extrema esquerda tá igual à extrema direita. Isso não existe, tá? Isso não existe porque a esquerda tá querendo acabar com esse sistema violento, que é o sistema mais violento que a humanidade já teve, mas para isso a gente não... E aí acho que tem muito a ver com as proporções que o capitalismo tomou, né? O tamanho da dominação. Então não quer dizer que o capitalismo é o mais violento por si só, é por causa do tamanho, ele dominou o mundo, e aí era óbvio que ia ser o mais violento de todos, porque para manter essa dominação, dado a quantidade de poder acumulado, a quantidade de armas que a gente chegou como sociedade, então não era esperado, eu concordo. E a Cláudia ela entrou na discussão da moral de Nietzscheana, né? Como eu disse, eu não concordo plenamente. Eu acho aí que cabe uma análise marxista, que seria diferente dessa esquerda nietzschiana, que seria praticamente ignorar essa discussão de moralismo. Você vê nos livros, no livro do Trotsky, ele deixa bem claro essa posição de que a população se revolta na revolução e vai ter justiceiros, né? Então é uma coisa neutra que o Trotsky, não existe neutralidade, mas ele trata de uma maneira que
tira a discussão moral disso, né? E aí cai no que há de lei, o que foi feito e o que dá para fazer para minimizar, então para ficar civilizatório, né? Então a discussão é a nova civilização, como ela deve se portar, o que ela deve fazer no meio da revolução, a revolução e da guerra civil. É guerra, né? Então é muito complicado, mas com certeza os soviéticos estavam pensando ali, né, em como a sociedade seria ali, né, para lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de conflito. É claro que depois você vai ter a KGB, sob Stalin, vai ter gulags, então a gente já está falando de um outro estágio que já era, do ponto de vista trotskista, do ponto de vista internacionalista, né, já era um retrocesso já da revolução, né? Pode ser ingênuo, tá? A burguesia não está com medo desses atos isolados, tá? Esses casos isolados, até existe o risco, então, de um ou outro CEO morrer, mas se você for botar na estatística, se você for botar em estatísticas, tem mais chance de ter um infarto, de morrer num acidente de carro ou qualquer coisa do gênero, do que realmente morrer num atentado que dá certo. A maior parte desses atentados nem dá muito certo. Então, a burguesia não está com medo, tá? A burguesia pode até ficar ressabiada e agora ela vai mudar algumas coisas aí para conseguir reorientar o quadro, tá? O que precisa ter, né, não são casos isolados, é organização coletiva, tá? Precisa ter organização coletiva, a gente precisa criar toda uma nova moralidade para lidar com esse tipo de coisa, a gente precisa criar grupos políticos, organizações, enfim, em todos os lugares possíveis, onde essa nova... Coloca a moralidade como Nietzscheano de esquerda, era esperado, né, ele colocar isso como um ponto focal. Como eu disse, o marxismo não necessariamente vai abordar isso, né? E sobre esses assassinatos isolados, assim como a música, de novo, quem não pensou em ser um jogador de futebol, novamente coloca aqui, né? Eu imaginei, se eu pudesse ter superpoderes, o que eu poderia fazer? Eu poderia ser um jogador absurdamente bom, me divertir muito com isso. Claro que eu já pensei se eu pudesse fazer coisas e sair incólume, se eu não iria ser um sniper e dar um tiro nos malucos. Claro que já passou pela minha cabeça, por exemplo, o Bolsonaro no meio da pandemia, matando gente à beça. Se você tivesse esse poder, será que você não dava um pipoco no maluco? A discussão é complexa, né? Se você pudesse sair apagando todo mundo que quisesse, você poderia sair caçando CEOs, cara. Você não ia resolver, mas que seria interessante ver as consequências, as micro consequências, seria interessante. Se eu faria, se eu fosse super-herói, não sei, acho que como não resolveria, não sei, realmente não sei, mas é uma coisa interessante você ficar pensando, se tiver tempo livre, ficar se divertindo, talvez escrever alguma coisa, uma história de ficção. São essas ideias que rendem histórias legais. Nova moralidade, consigo entender, então a gente precisa ter boas teorias, para lidar com isso, e a gente precisa entender que a gente está numa guerra mesmo, né? A gente está numa guerra, a política é a guerra traçada por outros meios. O Jones Manuel comenta algumas coisas interessantes sobre isso, né? Como, por exemplo, que o Bernie Sanders é alguém que está mais à esquerda no Partido Democrata do que a Hillary Clinton. Ele teve as primárias fraudadas para que a Hillary Clinton pudesse concorrer contra o Trump, mesmo que pesquisas mostrassem que ele tinha mais chance de vencer ela. A justiça determinou que, como os partidos são instituições privadas, não tinha problema fraudar as eleições, as primárias no caso, né? Não tinha problema. Isso aqui foi muito interessante, que eu não li a respeito, tá? Eu presumo que não tem nada de inverídico aí. O Jones Manuel, eu ia até falar no último vídeo do Álvaro lá, do Bugalho, que tem o debate com o Kataguiri, ele falou, cara, não dá pra debater porque, por exemplo, o Jones Manuel, ele tem uma memória muito boa para você debater com o cara. Ele vai jogar números lá que eu, por exemplo, péssimo para decorar números, ia ter que debater no campo teórico, não com muitos dados, não, é muito complicado isso. Por isso que eu falo, o debate muitas vezes não vale a pena. Só porque o cara citou números não quer dizer que ele está certo, embora é um bom embasamento, né? E aí eu acho que
que muito provavelmente o Jones Manuel não falou abobrinhas aqui. Eu acho que é muito verdadeiro isso, não duvido. Nos Estados Unidos, é difícil duvidar. Eu vi umas séries de serial killer, acho que o Dahmer, uma delas foi Dahmer, e teve uma outra sobre serial killer, e não é uma área que me atrai, eu acabei vendo porque eu fiquei curioso por não sei o que, né? Não lembro. Também Ted, acho que estava esperando sair um Walking Dead ou Game of Thrones, não, aí HBO, não lembro o que era, mas enfim, já assisti muita porcaria já, a maioria eu abandono no primeiro episódio, se eu vejo que é porcaria, tipo aquele 100, eu acho, eu abandonei no primeiro episódio. Peaky Blinders eu abandonei no primeiro, mas não que é uma porcaria, porque eu falei, pô, mas eu vou torcer pra quem aqui, pro comunista, certeza que ele vai morrer rapidão, e eu acho que ele morre rapidão. Não assisti Peaky Blinders também, mas essa daí eu tava vendo, né, enfim, acho que é meio complicado, né, enfim. Vou adiantar mais um pouco, eu acho que eu volto nesse assunto, porque o que eu tava falando dos serial killers, não sei se eu volto agora, mas e esse negócio dos Sanders, e aí você fala, olha a decisão da justiça, o partido é privado. Ai, cara, quer dizer, a população inteira vai votar nessa candidata ou no outro depois. Pode ter a sacanagem que aí não pode ter sacanagem, porque é eleição. Mas como é antes, é privado, pode ter. Imagine o que você pode fazer. A democracia americana não é uma democracia para começo, né? A gente tem 2 partidos de direita lá. Se você corre por fora, você não vai ser eleito. E aí o que eu falo, a sociedade americana é bizarra, e tem gente que coloca ela de exemplo. Assiste esses bagulho de serial killer, aí eu vou colocar assim o que eu tava pensando lá, eu tava até esquecendo pra variar vários brancos na minha mente furada. Teve experimento com o público, e acho que eu vi isso em outros vídeos, outros experimento com o público, se você for ver, FBI, CIA, de usar drogas involuntários lá, que precisam de dinheiro. No capitalismo você sempre vai ter cobaia, cara. Você droga a sua própria população, você mata a sua população, você gera loucos. E não é teoria da conspiração, né? Tá tudo registrado por gente que tá na mídia mainstream. Só procurar. É uma das sociedades mais loucas que eu já vi, quando a gente... É que também é uma sociedade exposta, tem muita coisa de cinema e tal. É maluco. O último que eu vi foi um vídeo recente, que estavam discutindo que a CIA era de uns direitosos, Fox News lá falando que a CIA jogou na pesquisa de guerra biológica, jogou em São Francisco, se não me engano, da ponte para infectar as pessoas, eu não sei como. E tudo bem, Fox News, Fox News vai confiar nesses caras? Até deixei de seguir, falei, nossa, essa menina é Fox News, não dá. O Carson lá parece mais sério, mas não dá não. Só que eles estão mentindo? Muito provavelmente não, a sociedade é tão bizarra que é verdade, cara. É muita bizarrice. Fraudar as primárias porque eles que se resolvessem entre si. Então, quer dizer, né, quando é para beneficiar os interesses da burguesia, porque a Hillary Clinton, ela é os interesses da burguesia, até o Sanders não estou dizendo que o Sanders é um radical, mas ele está mais à esquerda do que a Clinton, tá? Então, assim, quando é para beneficiar a burguesia, não tem problema fraudar. O que é fraude, né? A burguesia sobrevive da fraude. E o Jones também comenta, né, uma série de protestos que brotam nas sociedades estadunidenses, como, por exemplo, contra a morte do George Floyd, contra o genocídio do povo palestino, contra a privatização da saúde e da educação. Acho que o Floyd foi uma das coisas mais revolucionárias que a gente teve nos Estados Unidos nos últimos tempos, assim. Botar fogo em delegacia, foi um princípio de incêndio ali. E assim, e se você for ver a população negra americana, ela é muito pequena, cara. É interessante, né? Você passa uma ilusão de que nos Estados Unidos, Land of Freedom e tal, você tem certa harmonia na sociedade, mas você não tem, né?
Você tem uma quantidade enorme de gente maluca, uma suposta liberdade ali que tentam cada vez mais restringir, de portar arma e tal, que gera tiroteio em escola, né? Enfim. Contra a dívida, a cada 3 estadunidenses, 2 estão endividados, o sentimento anti-guerra, porque os Estados Unidos gostam de fazer muita guerra. Então, existem muitos protestos surgindo. Muitas vezes a mídia faz questão de abafar, a mídia burguesa, né, faz questão de abafar, para parecer... E aí é por isso que aquelas coisas do Meteoro, falando que o Glenn Greenwald é extrema-direita, e eles não percebem, cara, como está a mídia americana, como é que o Glenn tem que se portar. Olha a mídia dos Estados Unidos. Ela é pro sistema inteiro, é gigante. É tipo uma Globo gigante lá, e aí quando o cara vai contra, né? Nem necessariamente, ele não pediu o voto pro Trump, nunca vai pedir. Quando ele vai só denunciar os negócios, ele é tratado como repórter de extrema direita. E aí a gente volta no vídeo aí do Bugalho com o Álvaro, porque era o que o Bugalho fala, se afastou porque eles estavam agressivos, esses canais de esquerda. O problema não é ser agressivo, né? De virar, tipo, o Bugalho, acho que ele estava virando extrema esquerda, estava parecido com o que ele não queria se tornar, que era os bolsonaristas de extrema direita. O problema não é esse, o problema é você não ter noção da realidade, você perder a análise da realidade para fazer essa crítica, porque crítica em cima de mentira e vazia e errada, ela tem aquele ditado de mentira tem perna curta. Ela vale para essa posição, porque é uma posição política que tem perna curta. Para a esquerda não serve, para a direita você pode até mentir e a sua perna curta pode ser substituída por uma ditadura, por outra medida, mas na esquerda ela não serve para nada. Você gera um burburinho, algum problema imediato e lá na frente você vai cair pela sua fraqueza conceitual, sua fraqueza de leitura da realidade. Sei que a sociedade estadunidense ela é mais estável do que ela realmente é. E quando alguém vai lá, mata um CEO e as pessoas começam a vibrar, isso mostra essa instabilidade. E essa instabilidade é boa, porque o que a gente quer é acabar com a burguesia, acabar com o sistema burguês. Isso é uma coisa que o PCO entra muito, e o pessoal critica muito o PCO, que é a eleição do Trump, de certa maneira, ela é boa pela crise que ela causa. Crise no sistema capitalista é sempre boa. Talvez venha mudança, talvez venha revolução, X tempo para lá, enfraquecimento. Então, o Trump em si não é bom. Ninguém acha que o Trump em si é um político fantástico, que é um esquerdista, que ele vai resolver os problemas do povo. Não, mas é crise, né? E é por isso que o pessoal apanha muito. De novo, essa discussão é complexa, tá? Porque eu tenho uma posição parecida, mas, por exemplo, era melhor o Dória ou o Bolsonaro durante a pandemia na presidência? Ambos iam fazer sacanagem, mas o Dória, ele tem que ter aquela máscara de que ele é civilizado, pelo menos ainda tinha. Ele era a esquerda cheirosa do momento, por mais bolsonarista que fosse, já estava radicalizado, ele era a esquerda direita cheirosa do momento, e talvez algumas vidas fossem poupadas pelo perfume que ele tem que passar no corpo. Estão entendendo? Então é uma discussão complexa. Imagine, vou colocar uma situação hipotética, imagine que a gente favorece esse cara extremo, a direita cheirosa ganha e algumas vidas não morrem na pandemia. Em compensação, se você fosse por outro caminho, causasse uma revolução e a revolução ganhasse, morresse algumas pessoas, mas salvasse a longo prazo, não sei quantos, né? São discussões complexas, né? A vida é complexa. Então, não tem problema nenhum que a gente tenha esse sentimento, porque a gente está celebrando a instabilidade, a gente está celebrando uma luz no fim do túnel, e a gente não precisa ser bonitinho, fofinho, engravatadinho, falando, eu sou contra toda a violência, blá blá blá. Quando você vem com esse papinho de que você é contra toda a violência, você está defendendo a violência, porque se existem pessoas que são sistematicamente violentadas, estupradas, em níveis assim,
de milhões, de bilhões de pessoas, bilhões de pessoas são violentadas pelo sistema burguês no mundo, e você cria todo um discursinho de direitos humanos, que na verdade é um discurso que vai usar os direitos humanos para garantir que os direitos humanos nunca sejam aplicados, porque no capitalismo eles nunca serão, você está defendendo a violência, tá? Então se você vem com esse... E é por isso que eu acho que não dá para ter um pacifismo sem religião. Não dá. No fim, hoje, nos dias de hoje, na situação atual, dentro do capitalismo, não há porque você está tomando uma decisão errada. Não tem como ser pacifista. Então só dá para ser pacifista com religião por trás, tá? Porque daí você tem uma explicação pro além, para pós-vida, em que você pensa, vale mais a pena sofrer e morrer aqui, todo mundo em massa, porque seremos salvos no pós-mundo, e talvez o nosso pacifismo eduque as gerações a longo prazo. Você poderia até ter essa visão de que esse pacifismo irá a longo prazo, sem religião nenhuma, prosperar. Aí eu acho que é muita ingenuidade, você está tomando um passo errado, né? Eu discordo, mas é possível, tá? Mas como eu disse, com religião fica mais palatável você ouvir um negócio desse, né? A pessoa que tem uma religião por trás, acredita no pós-vida, ela tem mais direito de ser pacifista do que um cara que é ateu querer ser pacifista. É muito difícil, é muita ingenuidade. Papinho contra a violência, quando a violência é contra um grande CEO, contra um grande bandido, então, em defesa do sistema burguês, você está, na verdade, defendendo a violência, tá? O escravizado que mata o seu senhor, ele não está usando uma violência indevida, ele está usando resistência. A gente não pode confundir a violência do opressor com a resistência do oprimido. A resistência do oprimido, ela é necessária, gente. A resistência do oprimido, ela é necessária e ela não pode nem ser chamada de violência, tá? Resistência é uma coisa, violência é outra. Violência é o ato violento gratuito daqueles que exploram, daqueles que oprimem, aqueles que são explorados e oprimidos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. O vídeo já acabou. Eu tô aqui só... Enfim, eu vi praticamente inteiro o vídeo. É um vídeo curto, mas aposto que o meu ficou muito comprido. Mas eu acho que eu consegui abordar tudo que eu queria. Diferente dos outros, né? A maioria dos marxistas não vão abordar a moralidade em sua maioria, como eu disse. Os direitistas vão abordar um ponto, né? Se bem que um anarcocapitalista, ele não deveria ir por aí, tá? Nesse moralismo de poupar o CEO. Esse CEO é um dos caras lá dos gatos gordos, lá do Quioca, tá? Pelo menos representa os gatos gordos. Os ANCAPs deveriam, nesse ponto aí, estar comemorando a morte desse cara, tá? A não ser que o moralismo dele seja religioso e os proíba, né? Interessante. Mas enfim, e aí eu achei interessante abordar porque como o cara é nietzschiano, ele vai sempre propor uma nova moral, e aí você tem uma discussão de moral que é difícil dentro de uma esquerda marxista, você ter essa discussão de moral nesse ato, por exemplo. É só ver a abordagem do Jones, né? Pelo de tabela, tô comentando de tabela, foi uma abordagem materialista, discussão da sociedade. Então essa discussão de moralidade mesmo, ela está mais dentro da centro-esquerda, como era esperado, porque você tem o pensamento pequeno burguês, certo? Ou o que eu costumo chamar, acho que só eu chamo assim, não vi mais gente, mas para ficar mais claro, o senso comum da esquerda. O senso comum da esquerda está em polvorosa nesse ponto, porque e aí, o cara é herói, é certo fazer isso? Estamos indo para a extrema-direita? Para mim é irrelevante isso, eu estou mais nesse ponto aí. Não vejo nada de errado, mas também não sou um cara assim, acho que passei dessa fase, talvez, o cara morreu e tal. Ainda mais porque se o outro cara for riquinho mesmo e tal, enfim. Não acho que vale muita coisa. O caminho é revolução mesmo. Esses atos isolados são só causas e não o efeito, né? Era isso.